Bom, vamos falar um pouquinho sobre mudança de plano de contas na ECD, como que a gente tem que tratar isso. Eu fiz um vídeo aqui no canal ano passado falando sobre o registro I-157 e teve uma pequena mudança do layout 7 para o layout 8 em relação ao registro I-157, que foi a criação de um campo dentro do registro 000, que é o registro de abertura da ECD, onde ele passa a te perguntar se você teve ou não mudança de plano de contas. Então, diferente do vídeo que eu fiz ano passado, que era só você entrar no registro I-150 e no registro filho I-155 e aí ali preencher o I-157, que é para mudança de plano de contas. Agora eu preciso informar no registro de abertura que teve mudança de plano de contas para que ele habilite o registro I-157, senão ele não habilita. Então, para isso, eu vou mudar a tela aqui para a gente poder acompanhar dentro do PVA da ECD. Então, como você pode observar aqui no PVA da ECD, eu vou clicar em editar escrituração, senão ele não vai deixar eu mexer e mostrar para você, né? E eu vou vir aqui em dados da minha escrituração. Então, em dados da minha escrituração, antes de fazer qualquer modificação, eu quero te mostrar o seguinte. Onde que fica o registro I-157? Ele fica dentro de saldos periódicos. O I-150, ele vai me trazer quais são os saldos periódicos, né? Ah, janeiro, fevereiro, enfim, os meses em que eu tenho esses saldos das contas de ativo, passivo, patrimônio líquido, resultado, enfim, das contas que a minha empresa possui. E aí, aqui dentro dele, vamos supor que eu tivesse mudado de plano de contas no dia 1º de maio. Então, eu clicaria aqui no mês de maio, clicaria na conta contábil, que está dentro do registro I-155, e aqui embaixo era para aparecer o registro I-157. Isso no layout de ano calendário de 2018, layout 7, né? Para o layout 8, para habilitar o registro I-157, antes de qualquer coisa, eu tenho que vir aqui no registro de abertura. Então, a gente vai lá no registro 000 e eu vou habilitar que teve mudança de plano de contas. Então, olha só o que ele me pergunta aqui. Mudança de plano de contas é a penúltima opção aqui do registro 000. Eu disse que não, e por isso que ele não abre o registro I-157. Agora eu vou dizer que sim. Então, sim, teve mudança de plano de contas. Eu vou salvar. E aí, agora, eu volto lá nos saldos periódicos, que é o registro I-150, clico na conta contábil, que é o registro I-155, e ele já vai habilitar aqui para mim, embaixo, o registro I-157. Se você caiu de paraquedas agora nesse vídeo, o que eu estou explicando? Eu estou explicando uma regra, uma exigência que existe dentro da ECD de amarrar plano de contas contábil antigo com plano de contas contábil novo. E quando que vai acontecer a mudança de plano de contas? Ora, pode acontecer em N situações. Mudança de contabilidade, por exemplo. A contabilidade anterior utilizava o sistema X e você utiliza o sistema Y. E aí a conta contábil do Itaú, por exemplo, lá era de número 2, aqui para ti é de número 8. Então mudou o plano de contas, e aí eu estou falando de mudança de codificação de plano de contas, né? A gente precisa fazer essa amarração. Então, pode ser quando tem mudança de contabilidade, quando você muda de sistema dentro do seu escritório, enfim, pode ser por N motivos. Mudou o plano de contas, tem que fazer a amarração no registro I-157. Juliana, e isso é novo? Não, isso é mais antigo do que qualquer coisa, né? Ele está dentro da ECD desde o início da ECD. O que acontecia é que, como a gente não tinha dentro do registro de abertura uma pergunta se você tinha ou não mudança de plano de contas, as pessoas normalmente não faziam um preenchimento do registro I-157 e iam perceber o problema na hora de fazer a ECF. E aí eu já te deixo uma outra dica. Tem um outro vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem, onde eu falo de uma dica poderosíssima de correlação ECD-ECF, de teste entre correlação ECD-ECF, que você, se você não tivesse feito o I-157, por exemplo, né, considerando o layout dos anos anteriores, você não tivesse feito, e você fosse fazer esse teste que eu ensino da correlação ECD-ECF, você ia descobrir o problema antes de transmitir a ECD e você conseguiria arrumar isso na ECD. Eu já tive relatos de pessoas que levaram uma semana
e situações que levaram até mais do que uma semana para corrigir o problema causado pela ausência do registro I-157 lá na ECF. E que problema é esse? Imagine que você mudou o plano de contas em novembro, final do ano, tá? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até outubro era um plano de contas antigo, um outro plano de contas. E imagine que você na ECD não tivesse feito a amarração no registro I-157. O que ia acontecer quando você fosse fazer a ECF? Você iria recuperar dois arquivos para a ECF, o arquivo da ECD de janeiro a outubro, o arquivo da ECD de novembro e dezembro. Ao recuperar esses dois arquivos para ECD, não havendo a amarração do registro I-157, o que a ECF iria fazer? Ela iria ler só o último arquivo, ou seja, ela iria ler os saldos contábeis só de novembro e dezembro. Aí o que você teria que fazer para arrumar isso na ECF? Você teria que fazer o ajuste, digamos assim, no bloco K, mais especificamente no registro K155, para as contas de ativo, passivo e PL, e no K355 para as contas de resultado, implantando os saldos iniciais, total de débito, total de crédito e saldo final para cada mês. Então, no caso de uma empresa lucro real anual, em que eu trago o bloco K mensalmente, eu teria que preencher a conta do Itaú, por exemplo, aqui, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, preencher manualmente saldo inicial, total de débito, total de crédito e saldo final em janeiro. Saldo inicial, total de débito, total de crédito, saldo final em fevereiro. Isso até outubro para todas as contas do plano de contas. Olha o trabalho que isso vai dar para arrumar na ECF. Então, colega, se você esquecer de fazer o registro I-157 na sua ECD, se prepare para dor de cabeça na ECF, tá? Por isso que eu acho muito bacana eles terem criado no registro de abertura pergunta se você teve ou não mudança de plano de contas, porque ela já te induz a pensar na importância do registro I-157. Mas o que eu queria também deixar claro, e acho interessante esse olhar, esse ponto de vista, é que o registro I-157, ele sempre foi obrigatório na ECD. Ele existe desde que a ECD existe e ele sempre foi obrigatório na ECD. Acontece que, como não dava erro na ECD, as pessoas não davam importância. Então, isso mostra nitidamente que arquivo validado com sucesso na ECD não significa absolutamente nada, porque eu consigo validar um arquivo com sucesso na ECD sem fazer uso do registro I-157 e ele não está um sucesso, porque esse registro, repito, é obrigatório para fins da ECD. Ok, então dando sequência aqui, como é que eu vou fazer essa amarração? Como é que eu vou poupar essa uma semana de dor de cabeça na ECF, Juliana? Simplesmente fazendo o que eu tenho que fazer na ECD, que é o preenchimento obrigatório do registro I-157 no mês correspondente à mudança de plano de contas. Se mudou o plano de contas em maio, é em maio que eu vou preencher. Se mudou o plano de contas em novembro, é em novembro que eu vou preencher. Então, é no mês correspondente à mudança de plano de contas. Importante. Ju, a mudança aconteceu em janeiro, na virada do ano. Eu preciso fazer o I-157? Sim, você precisa. Independente do momento que aconteceu a mudança do plano de contas, você precisa fazer. Ok. Então, como é que eu faço isso? Vou clicar aqui na conta contábil, né? Então, vou clicar aqui no Banco Itaú, por exemplo. E aqui em cima, ele está me demonstrando a conta contábil nova. Eu preciso mostrar qual era o código da conta contábil antiga. Como eu faço isso? Clicando aqui embaixo, então, na transferência de saldos, eu vou dizer, o código da conta antiga era, por exemplo, 1.01.01.0000085. Estou chutando, tá? Eu vou colocar o código que era na conta antiga. Valor do saldo inicial do período. Era R$10, devedor. Então, veio R$10 de lá para cá. O que pode acontecer quando você implanta saldos? De repente, a pessoa colocou lá numa conta de passivo, sei lá, lucros a distribuir, 500 reais, tá? Desses 500 reais, é 100 reais para o João, 100 reais para a Maria e 300 reais para o Pedro. E aí você implantou saldo e você quis separar isso em nome de cada um dos sócios. Então, você implantou uma conta contábil para 3 contas. Eu não recomendo.
Tá? É possível fazer, é possível amarrar? Sim, mas costuma dar problema na ECF. Então, para evitar esse tipo de problema, faz a amarração na proporção de uma conta contábil para uma conta contábil. Depois que você implantou o saldo, tal qual veio do antigo contador, aí sim você faz a transferência para as contas que você quer criar mais detalhadas. Então, por exemplo, lá na conta do contábil, né, do plano de contas antigo, tá saldos a distribuir ou lucros a distribuir, R$ 500, você coloca aqui, lucros a distribuir R$ 500, implanta tal qual veio de lá, tá bom? E aí depois faz essa distribuição nas contas que você quer criar através de lançamento contábil, né? Debitando essa conta e creditando as 3 contas que você criou. Saldo, lucros a distribuir, João, R$ 100. Lucros a distribuir, Maria, R$ 100. Lucros a distribuir, Pedro, R$ 300. Então, a minha sugestão é que você faça a implantação de saldos sempre na proporção de uma conta contábil para uma conta contábil, que aí você evita dor de cabeça. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar para ti, não posso deixar de te alertar, é que se houver contas que tiverem sido encerradas antes da implantação do saldo, então essa conta do Itaú aqui, vamos supor que ela tivesse sido encerrada em fevereiro. A pessoa foi lá no banco e pediu, olha, eu quero encerrar a conta aqui no banco, né, com vocês, em fevereiro. Então, em fevereiro, o saldo final dessa conta é 0. Consequentemente, em março, essa conta não vai estar aparecendo aqui nesse registro I-150. E em abril também não. Então, em maio, quando tu implantar o saldo, tu não vai implantar o saldo dessa conta porque essa conta ela deixou de existir. Infelizmente, nesse ponto, o layout da ECD ele está um pouco torto no meu ponto de vista. Por quê? Pela regra contábil, eu preciso apresentar no meu livro todas as contas que tiveram saldo ou movimentação no ano calendário. Porém, a regra do layout da ECD, ela diz que o registro I-150 deve apresentar os saldos das contas que tiveram saldo ou movimentação no mês calendário. E aí é onde acontece o problema, porque a conta do Itaú que foi encerrada em fevereiro, em março ela não tem nem saldo, nem movimentação, e por isso ela não é apresentada no arquivo da ECD no mês de março nem no mês de abril. E por não ser apresentada no mês de março e no mês de abril, consequentemente não ser implantada no mês de maio, eu não consigo amarrar essa conta. Infelizmente, essa conta vai dar problema para mim na ECF. É inevitável. É uma questão mesmo de layout da ECD, que eles ainda não pensaram, acho, numa alternativa para isso. E no meu ponto de vista, seria muito fácil de resolver isso, fazendo com que todas as contas que tenham saldo ou movimentação no ano calendário fossem apresentadas em todos os meses calendários, né? Mesmo que fosse apresentada com 0. Ah, essa conta do Itaú fosse apresentada no mês de março com saldo inicial 0, total de débito 0, total de crédito 0, saldo final 0. Ok? Né? Não teria problemas no meu ponto de vista, e aí resolveria a nossa questão aqui na nossa ECD. Mas como hoje a regra do layout da ECD não permite que essa conta apareça no mês de março e abril, porque ela não tem nem saldo nem movimentação, ela acaba sendo me impedindo, né, de eu fazer a implantação de saldos em maio. Eu estou considerando que em maio foi quando mudou o plano de contas, e por consequência ela vai me dar problema na ECF. Então, ok, dos males o menor, porque vamos supor que isso aconteça com 2% das contas de todo o meu plano de contas, então 2% dela vai me apresentar problema na ECF, e aí esses 2% eu arrumo na ECF. Como que eu vou arrumar isso na ECF? No bloco K. No caso do exemplo que eu dei aqui da conta do Itaú, você vai lá no registro K155 da sua ECF e vai ajustar, né? Seria isso? Eu não digo corrigir, mas ajustar dentro da ECF no K155 nos meses em que ele não conseguiu fazer a leitura desse saldo. Ok, gente? Seria essa a forma de você estar resolvendo a questão dessas contas que tiveram saldo encerrado. E outro cuidado que você tem que tomar é com contas com mesma codificação, mas com finalidades diferentes. Por exemplo, no plano de contas antigo, o Banco Itaú era de número 8. No plano de contas novo, eu tenho uma conta de número 8, mas ela é de duplicatas a receber.
mesma codificação, vai dar conflito. Então, na hora que você for implantar saldos, tente cuidar para que você não tenha contas com mesma codificação, mas com finalidades distintas. Porque se eu tiver a conta 8 Itaú no plano de contas antigo e a conta 8 Itaú no plano de contas novo, tudo bem, não vai dar problema. O problema é se eu tiver contas com o mesmo código, mas com finalidades diferentes. Aí eu vou enfrentar uma dorzinha de cabeça, não vai ser aqui, vai ser lá na ECF. Justamente por aquela amarração, por aquela leitura, né, que a gente faz do plano de contas. Então, cuidem na hora que forem implantar saldos. E outra coisa, eu estou ensinando vocês a fazerem a amarração do plano de contas dentro do PVA da ECD, mas em regra você vai fazer e você consegue fazer isso dentro do seu software contábil. E aí você não precisa esperar chegar na hora de fazer ECD para fazer isso, você faz na hora que for implantar. Você está admitindo um novo cliente agora em maio de 2020 na sua contabilidade e você está implantando saldos agora, já implanta e já deixa isso amarrado no seu software contábil para que quando você for fazer a a ECD em 2021, você já tenha isso amarrado. Beleza? Mas vamos supor que seu sistema contábil não te permita. Tudo bem, não te preocupa que você consegue fazer facilmente isso na ECD. E na ECD você vai levar no máximo meia hora para resolver isso. Na sua ECF, se você tiver esquecido de fazer isso na sua ECD, você pode levar aí uma semana ou até mais para resolver esse tipo de problema. Então, essa é a minha dica em relação à mudança de planos de contas na ECD. Fiquem bastante atentos a essas dicas, que elas valem ouro, gente, e elas vão poupar muito trabalho na sua ECF. Espero ter ajudado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos.